Ah, Jesus, olha eu de volta. Pai querido e Pai amado, nessa hora eu vou entrar na sua poderosa presença. Pai, abençoa todos da gente. Abençoa, Jesus. Ai, Deus, que Deus lindo, maravilhoso que o Senhor é da minha vida. Obrigado, Jesus, por tantas bênçãos que o Senhor me dá. Pai querido, eu vou entrar na sua presença. Vamos, Jesus, entra na minha casa, fica comigo, bora gravar comigo. Esse Deus maravilhoso que é Jesus Cristo, nosso Salvador, o menino de Jesus, os anjos do céu e o arcanjo Miguel. O Espírito Santo, nessa hora, que Deus venha abençoar todos da gente. Que nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, por tantas bênçãos que eu recebo, meu Deus. Mas é o Senhor que traz a vitória, a saúde e a proteção para todos da gente. Meu Deus e meu Pai, socorrer-me todos daqueles, meu Deus, que estão doentes em cima de uma cama, nos hospitais, no UTI, em casa. Eu peço ao Senhor nessa hora que o Senhor venha operar todos daqueles que precisam. Meu Deus e meu Pai, abençoa meus filhos e meus netos e a mim. Abençoa minha casa. Abençoa meu trabalho, Jesus. Pai lindo, maravilhoso que o Senhor é. O Senhor é tão bom, meu Deus, é tão lindo, tão maravilhoso na minha vida. Eu me sinto a mulher mais rica do mundo porque tem o Senhor dentro do meu coração, dentro da minha casa, com meus filhos, com meus consolantes, que eu peço por eles, que eu rezo por todos, meu Deus. Eu rezo por todos os seus filhos, Jesus. Aqui grande, valioso, aqui nesse Brasil lindo, maravilhoso. E fora do Brasil, Jesus, que abençoa os outros filhos lá e abençoe nós cá. Todos, meu Deus, que precisa da sua cura, precisa da sua vitória, da sua bênção. Os seus filhos aqui nessa terra santa precisa da sua cura, precisa da vitória, da saúde e de muitos anos de vida aqui nessa terra santa. Porque todos vivem nessa terra santa. Porque a terra é santa, porque foi o Senhor que fez, Jesus. O Senhor fez o céu, o Senhor fez a terra. O Senhor manda a chuva para nós todos, manda o sol para todo mundo. É, meu Deus, é isso que a gente clama pelo Senhor. Eu clamo, Jesus, pelo Senhor, porque o Senhor é santo, é poderoso, é maravilhoso. Quem tem o Senhor tem tudo, tudo que quer. Porque o Senhor é o primeiro e o derradeiro. Não tem outro Deus. Só Jesus mesmo para dar vitória, o poder para a gente, a vitória. Porque quando a gente está com saúde, proteção, o resto nós vamos correr atrás. Mas se não tiver com saúde, né, a proteção de Deus, o que é que a gente pode fazer? Nada. Então, clame por Jesus, clame que Ele está presente. Porque Deus, Ele fala, onde tem um, dois, clamando por mim, chamando por mim, eu estarei presente. E isso é pura verdade. Pura, gente. Pode botar isso na sua cabeça, que é pura. Porque eu tenho experiência com o que eu estou falando. Tá entendendo? Um dia, eu vou falar isso aqui, porque eu nunca falei isso aqui. Eu vou falar. Não foi aqui não, de Goiânia não. Foi lá onde eu morava, Nordeste.
E eu cheguei da roça, eu plantava muito a roça. Eu cheguei da roça cansado desse dia. Mas cansada mesmo. Eu trabalhei o dia todinho no cabo da enxada, capinando o milho, tirando o mato do pé do milho, da mandioca e chegando terra. A roça era grande, tinha chovido muito. Lá agora tá chovendo esse tempo. Aqui é verão, é verão e lá é inverno. Quando lá é verão, aqui é inverno. É assim. Então eu tinha chegado tão cansada, mas cansada. Mas eu dei conta de fazer uma janta. Mal. Aí tomei aquele banho. O meu marido trabalhava um mês fora. E eu com as 3 crianças pequenas. Mas era pequeno. Mas quando eu ia para a roça, ou eu levava, ou eu deixava a menina olhando eles. Levava lá para casa de uma moça que tomava conta para vir trabalhar, olhava eles por tudo. Eu, a mulher que tem 5 filhas mulher. No tempo era pequena, mocinhas. 10 anos, 12, 14. E aí eu disse, ó, vocês ficam aqui, eu deixava a madeira feita, tudo comidinha, as fraldas tudo drobadinha, tudo arrumado. E eu vou para a roça. Aí meio dia eu voltava, dava almoço por pedir, né, dava banho, almoçava e a menina ficava com ele, eu ia para a roça até umas 6h30. Tudo escuro eu voltava. Até quando eu não chegava mais o mato no pé da mandioca e do milho. Aí eu cheguei cansada, tomei um banho. Aí eu disse assim, Jesus, cadê o Senhor? Não foi assim não, peraí. Meu menino era pequeno assim, né? Eu dei, sabe o quê? Uma hemorragia. Cheguei cansada, tomei um banho. E ali eu fui pro banheiro. Quando eu tava lá no banheiro, eu vesti da roupa, aí deu aquela hemorragia. Mas eu nunca vi uma hemorragia na minha vida. Só do meu pai, quando eu era pequenininha, e essa minha. Mas meu pai foi da hernia que estourou, né? Eu tava pequenininha ali. Me lembro. Agora dessa, eu já tinha os meus 3 filhos. Era aquele sangão, o vaso. Mas era muito. Parecia que eram 3 torneiras. Quando liga, bem que a água sai. Eu, pitia, caramba. Aí meu menino, meu filho, vá atrás da sua avó. Fala pra sua avó vir aqui agora, que a mãe tá com a hemorragia. E vá atrás do carro, meu filho, para levar eu pro hospital. Aí levou eu pro outro hospital. O carro, 2 toalhas da grande, lençol grande para não passar pro banco do óbito do carro. E já veio e minha mãe agoniada. O que aconteceu? Eu falei, não, eu cheguei da roça, tô assim. Aí eu não sabia se eu tava de gravidez, nem nada, porque minha menstruação vinha todo mês. Você acredita em Deus? Quando eu ia assim, com meus 3 filhos, que eu tava chorando, eu botava aquelas toalhas onda grossa para segurar. E eu não tinha nem rezado ainda. Eu tava chorando, nervosa, preocupada. E ali, você acredita, a minha irmã foi, mas eu, para lá, para Aracaju, que a cidade é grande, mas eu só podia ir para Aracaju. Aí quando chegou lá, o meu médico disse assim, eu disse assim, Jesus, me salva dessa hemorragia. Cadê o Senhor, Jesus? Que eu não estou vendo o Senhor. Gente do céu. Você acredita? Eu falei isso, gente. Nunca tinha falado. Mas a minha dor era grande, preocupada com meus 3 filhos. E uma hemorragia que não parava, o sangue descia tudo. Eu disse, Jesus, cadê o Senhor?
O que foi que eu falei para Deus? Aí eu estava deitada numa cama. Já tinha chegado lá. A minha irmã estava assim. Eu já tinha perdido o sangue todo porque era hemorragia alta. Da minha casa para lá, para Aracaju, ainda foi para o hospital de lá mandou para Aracaju. Eu perdi quase 2 horas de sangue. Aí quando eu disse, Jesus, opera eu, cadê o Senhor? Cadê o Jesus que eu não estou vendo, meu Deus, aqui para me operar? Ai, Jesus apareceu na minha frente e disse, minha filha, eu estou aqui. Minha filha, eu estou aqui. Vou parar esse sangue agora. Gente, eu nunca falei isso. Nunca, nunca. Eu agradeci a Jesus. Aí quando eu vi aquela mão bonita, clara, por cima, sabe, tipo um raio, grande assim, aí chegou aqui no umbigo, aí botou a mão leve, eu fechei os olhos, parou. Olha, gente, foi tão real que ele disse, Jesus disse assim, agora levante, minha filha, dessa cama. Ande um pouquinho aqui. Eu acho que para ele ver, né? Para eu ver, ele já tinha visto que já tinha parado, mas para eu ver, eu desci da cama, deixei o calço lá, né? Que eu tava, e não tinha descido nem um pingo. Deus é tão grande, gente. Por isso que eu digo para você que eu sou tão rica porque eu tenho Deus. E ele, Jesus, desapareceu. E o sangue tá aí, a hemorragia parou. E já veio o médico. E ele disse, a gente vai atender a senhora agora. Por que a senhora está em pé? Cadê a hemorragia? Eu falei, Jesus já parou. Quem? Jesus já parou. E o médico não deu ligança, era o médico novo. Aí veio uma doutora mais de idade. Aí a doutora disse assim, é a senhora que está com hemorragia? Eu falei, é. Parou a hemorragia sem tomar o remédio? Eu falei, foi. Jesus operou eu. Parou agora. Ela disse, a senhora tem uma missão tão bonita. Essa doutora de idade, a senhora tem uma missão tão bonita. E foi Jesus que veio aqui e parou essa hemorragia. Porque a senhora é uma mulher, é uma moça muito protegida por Deus. Essa doutora falou assim, ela conheceu, né? E você pediu e Deus deu o sinal para você. Eu falei, foi. Parou. Aí ela disse, deite. Ó, aí já tinha vindo, esse outro médico, que veio primeiro, ele falou assim, ó, se a senhora tiver de gravidez, e a senhora tomou remédio para abortar? Eu falei, não, doutor, eu não sei nem se está de gravidez, eu não, porque a minha menstruação estava vindo direto, todo mês. E aí, se a senhora tiver, tomou remédio para abortar, a gente vai fazer sua coletagem crua. Eu falei, tudo bem, pode fazer o exame. Aí a doutora tava pegando uns trem, tudo para botar o soro, né? No meu braço, para fazer a coletagem. Aí a doutora falou assim, Ramo, o nome desse homem era Ramo, não sei de quê. Ramo, essa senhora, essa moça, Deus já parou a hemorragia dela. E essa moça não tomou remédio. Aí quando a doutora falou assim, ele acreditou na doutora, mas não acreditou na minha palavra.
A palavra dela está correta. Quando a doutora falou assim, aí esse médico falou assim, ai, perdão, viu, moça, que eu falei. E aí, todo mundo na festa, todo mundo lá sabia que a doutora era uma média, já de idade. E ali ela foi fazer a coletagem. E ela fez e eu era um menino. Era pequenininho nos 3 meses, mas eu não tinha nem coisa. Já estava completo. E eu não tomei remédio. Juro por Deus, que Deus sabe. E meus irmãos Luiz. Eu não tomei remédio. Nem sabia que estava de gravidez. Aí ela disse, nossa, a senhora mostrou o nenenzinho pequeno, mas é bebezinho, molinho. Algum susto que a senhora tomou? Eu falei, não sei, doutora, mas eu não me lembro. Aí ela disse assim, não, mas Deus sabe. Se Deus deu esse, mas podia tirar, é Jesus que manda. A gente não manda aqui nada. Agora, quando a pessoa toma remédio é diferente, mas a senhora não tomou nada, eu falei, não tomei. Eu só trabalhava muito. Eu só trabalho muito, assim. Aí ela disse, tá bom. Ela mostrou e botou lá. E aí fez a coletagem, aí eu fiquei a noite toda no hospital. No outro dia eu fui para casa do meu irmão veio me buscar. E aí eu fui para minha terra, para minha casa. Tá entendendo? Fiquei boa. Então, Jesus, ele anda com a gente. Que ele parou essa hemorragia. Mas eu fui, do outro dia, eu tomei 2 litros de sangue, porque eu fiquei tão branquinha. O sangue que tirava do meu braço para fazer o exame era só aquela aguinha. Tinha verdade. Aí uma doutora lá falou, uma doutora novata, falou, tem que dar logo sangue para essa moça aqui, que ela tá precisando desse sangue com urgência. E meu sangue é O negativo. Era difícil encontrar o sangue ali. E aí eu fechei os olhos e disse assim, Jesus, envia uma pessoa com um saquinho de sangue para eu tomar esse sangue, Jesus. Eu tenho meus filhos para criar, Jesus. E Jesus veio. Eram 5 minutos, chegou o doador do sangue. Eram 5 minutos, chegou o doador do sangue e disse assim. Aí outra mulher chegou com ele. Ele de lado e ela andando, mais ele. E disse assim, cadê a moça? Eu vou doar o sangue para ela. Aí a moça perguntou, que tipo que é seu sangue? Aí ele disse assim, O negativo. Aí a doutora falou assim, nossa, que benção que essa menina é tão protegida por Deus, que chegou o seu sangue agora, minha filha. O doador de sangue chegou para você. Aí eu falei assim, cadê o rapaz que vai doar esse sangue? Aí eu disse assim, me mostre esse rapaz, que eu quero dar um abraço dele. Porque eu tenho que tomar o sangue dele, que eu estou sem sangue. E ele saiu de tão longe para doar esse sangue. Ele estava por ali, né, por Aracaju, né? Só que ele não morava lá, morava no interior. Ele disse que era uma pessoa, ele falou para mim, era tipo um homem de luz clara, e dizia assim, venha, vamos lá doar o sangue para ela. Embora ela precisa desse sangue na cabeça do rapaz. Ele disse que nunca viu na vida dele. O rapaz tinha 28 anos. Vamos, embora, ela precisa tomar esse sangue. E ele disse assim, olha, que ele vendia fruta. Ele disse, fica aí na barraca com os irmãos dele, que eu vou ali. Mas não falou para onde, que nem para onde. Eu vou ali. Aí foi direto para o hospital, São Lucas, Aracaju. E disse assim, eu vim doar o sangue aqui, agora. Gente, é coisa de filme, parece.
Parece que é coisa de filme, mas não é não. Porque Deus, quando a gente tem Deus, nós tem tudo na vida. Acredite em Deus, acredite. Porque Deus é o maior de tudo da nossa vida, minhas filhas. Eu falo meus filhos porque todos vocês é um grande, valioso, mãe, pai, filho. E senhora e senhor, escuta o que eu estou falando. Deus, quando Ele está na nossa vida, Ele resolve tudo, tudo, tudo. Não tem um problema que Deus não resolve. Aí o homem me deu doador do sangue. E aí disse assim, se tiver mais outro saquinho para eu distribuir, para eu tirar, eu quero tirar. E ele não sabia que eu ia tomar 2 bolsas de sangue. Pois o homem doou uma, encheu uma e ainda encheu a outra bolsa de sangue. Olha, foi coisa... Só tivesse o celular ali, eu ia filmar. Que eu não tinha celular. Do tempo não andava com o celular. E ali ele disse, agora a senhora vai viver muito tempo com esse sangue. Eu falei, me dá um abraço. Olha, Deus vai com você. Deus está com você, com a sua família, sua mãe, seus irmãos. Que Deus abençoe, meu filho. Que Deus tome conta de você. Por onde você andar, Jesus está com você. Aí ele saiu, sabe, aquela coisa tão bonita, sabe, aquele... Parece que tinha um brilho ao redor dele, tá entendendo? Porque Deus estava ali com ele. E ali, quando eu tomei aquele sangue, o saquinho de sangue, depois, meia-noite, eu tomei o outro, para fazer os exames. E eu fiquei forte, porque eu tomei 2 saquinhos de sangue. E eu fiquei sem nada, eu fiquei só com o coração batendo. Puro. E ali eu nunca esqueci isso. Nunca na minha vida. Deus é fiel com a gente. Jesus é fiel. E ali eu disse, meus irmãos de luz, acompanhe aquele homem. Unge aquele homem por todo o santo do céu. Aí eu estava um dia na rodoviária, né? Passada. Na rodoviária lá de Aracaju. Tem 2 rodoviárias, a rodoviária nova e a rodoviária velha. Fui da véia. Beleza, eu fui do banheiro, me sentei ali para comer um lanche. Quem eu vi? O rapaz. Ele me ensinou a barraca dele, me mostrou os irmãos dele. Para mim, eu disse, gente, será que eu estou pensando ou eu estou vendo de verdade? Aí quando foi o dia, eu disse, eu vou para casa, eu vou trabalhar, mas eu vou dar um presente àquele homem. Por os 2 litros de sangue que eu tomei. Na minha cabeça, não tinha falado para ninguém. Só para Deus e meus irmãos. Aí, ajuntei um dinheiro bom naquele tempo. Sabe onde que eu botava? No teu guarda-roupa, teus discos. Aí eu enfiava lá dentro do disco que ninguém ia ver. Aí peguei esse dinheiro. Naquele tempo eram 150, mas era muito naquele tempo. 35 anos atrás. Por aí. Aí eu peguei aquele dinheiro, empacotei, enrolei, botei dentro da pulseira. Quando eu fui para Aracaju fazer uma consulta, aí eu falei, vou passar naquela barraca daquele homem, vou dar para ele. Ele não estava lá quando eu cheguei. Aí demorei, esperei. Ele chegou. Ah, senhora por aqui, vamos tomar um lanche. Ele vendia todo tipo de lanche. A barraca tá. Ainda hoje eu acho que vende, o povo dele. Se ele não tiver, mas o povo dele vende. Aí eu disse, eu vim dar um agrado pro senhor. Ah, mas por que a senhora me chama de senhor? Eu falei, mas é o meu jeito aqui. Aí eu peguei e dei pra ele, disse, não desenrola agora não. Quando você for dentro do banheiro, que não tiver ninguém, você desenrola. Porque todo mundo lá, né? Aí ele disse, eu vou aqui debaixo da barraca, vou olhar. Que a senhora me deu esse presente? É um presente valioso para vocês. Mas não é que nem o sangue não, viu? Porque o sangue vai ficar no meu corpo. Mas é o agrado de bom coração.
Nossa, mas ele não queria por dinheiro. Eu não comprei isso aí, não foi que eu cobrei da senhora. Eu não cobrei nada da senhora. Eu queria dar mais ainda, se a senhora quiser, ainda eu vou dar, doação para a senhora. Com aquele carinho, com aquele amor, né, que tem com a gente. E ele recebeu. Não, fica com todo. Então, não, eu vou ficar triste. Aí ele disse, tá bom. Logo que a senhora me deu, eu vou guardar. Aí, até hoje. Gente, Jesus ama a gente. Jesus ama. Por isso que eu falo, entra no seu quarto e vai rezar. Porque Deus vai aparecer para você. Na maior dificuldade que você tiver, Jesus está presente. Nunca diga que está sozinha que nem eu naquele tempo. Hoje que eu não acho nunca mais que eu vou falar aquela palavra, porque Deus está presente, o Espírito Santo e os anjos. Então vamos clamar por Deus. E nós é válido. Tá entendendo, gente? Eu vou ficando por aqui, amanhã até mais. Ó, beijo para todas vocês. Amo vocês.